aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seja o teu nome, Senhor. Boa noite, amados irmãos, que alegria estarmos juntos novamente na presença do nosso Deus, nessa oportunidade do nosso culto semanal de oração, de ensino da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos retomando o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos e queremos a sua participação. Vamos estar apresentando alguns motivos para a nossa intercessão nessa noite, crendo de que Deus ouve as nossas orações quando assim nos apresentamos diante dele. E queremos a sua participação, orando aí na sua casa, ouvindo a palavra de Deus e edificando assim o seu coração segundo a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de ler com você o Salmo 34. Eu gostaria de fazer uma leitura inicial do verso 1 ao verso 10, depois darei sequência na leitura dos versos subsequentes, chegando até o verso 22. Salmo 34 de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque e o expulsou e ele partiu. Diz assim a partir do verso 1: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. E eu gostaria de trazer uma meditação nesse texto, que vai também fundamentar o nosso tempo de oração, de intercessão diante do nosso Deus, lembrando do que aconteceu com Davi. Davi, ele procura Abimeleque, se refugiando da perseguição do Saul, e ele vai, conforme registros na palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 21, nós encontramos Davi em uma situação de apuro,
se refugiando, buscando apoio de Abimeleque, e ele chega lá buscando uma arma, buscando uma lança ou uma espada, conforme nós temos aí nesse registro do capítulo 21, a partir do verso 8 de 1 Samuel. E ele vai nessa fuga, busca Abimeleque, e Abimeleque lembra a ele que ele não tem uma outra arma lá, senão a espada que o próprio Davi tomou, né, do Golias, quando ele o matou, simplesmente com uma pedra e colocou na fenda. E Abimeleque diz o seguinte no verso 9: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Então, Davi saiu tão desesperado, fugindo de Saul, que sequer se armou, sequer se preparou. E aí chega ao sacerdote Abimeleque, justamente ao sacerdote, procurando a arma, e Abimeleque então entrega aquela espada que era do Golias. E então Davi, naquele mesmo dia, foge para procurar Aquis, rei de Gate, e inclusive lembrando que ele, né, o próprio rei de Aquis, lá em Gates, o rei de Gates, né, ele vai perceber, diante dos conselhos que ele recebe dos seus conselheiros, que o Davi era aquele mesmo, denominado rei de Israel, que se dizia sobre ele, né? Saul abateu seus milhares, é o verso de número 11, e Davi com suas dezenas de milhares. E eles então chamam a atenção do rei Aquis do perigo que Davi podia ser estando ali. E aí é quando Davi, cheio de medo, assustado do que poderia lhe acontecer, porque ele estava só, dá uma de louco, conforme o Salmo faz referência, e ele ali tenta reagir, como diz o texto, né, no verso 12. Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo do rei Aquis. Por isso, na presença deles, fingiu estar louco, enquanto este estava com eles, e agiu como um homem louco, riscando as portas da cidade e deixando correr saliva pela barba, né? Ou seja, Davi começa a babar, né, dando a ideia para aqueles homens de que ele estava realmente enlouquecido. O verso 14 vai dizer assim: Aquis disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês me tragam para agir como um doido na minha frente? O que veio fazer no meu palácio? Então, Davi estava nessa circunstância, cheio de medo, né, se fazendo de louco para que pudesse poupar a sua própria vida. E aí, no capítulo 22, a partir do verso 1, narra o texto que Davi foge da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. E lá ele fica nessa caverna também, cheio de medos. Depois os seus irmãos, né, vão à sua procura, porque souberam que ele estava lá. E diz o texto, no verso 2 do capítulo 22, que também ajuntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades e os endividados e descontentes, e ele se tornou líder deles. E o texto diz: havia cerca de 400 homens com ele. Então, esses 400 homens com essas problemáticas todas, né, com dificuldades, endividados, descontentes, estavam ali na caverna de Adulão, e Davi se alinha com ele e passa a ser líder destes homens que ali estavam. Então, essa é a realidade de Davi, é o contexto de Davi, e exatamente estando na caverna de Adulão que Davi escreve esse texto, o Salmo 34, como também há um outro salmo que é atribuído a Davi, o de número 56. Neste salmo também Davi expressa
os seus sentimentos, estando ainda lá em Gate, né, na caverna, perdão, né, e ele expressa os temores do seu coração e aquilo que ele espera no Senhor. Mas vamos nos deter aqui no Salmo 34, e Davi, nesse contexto de desespero de vida, ele elabora esse salmo, escreve, nos deixa como uma relíquia, uma preciosidade, dizendo o seguinte no verso 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. Então, essa primeira parte do capítulo 34 dos Salmos, Davi nos convida a louvarmos ao Senhor, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé, a olharmos para o nosso Criador e percebermos os seus atributos, percebermos a grandeza, a grandiosidade do poder de Deus. E quando nós olhamos para o Senhor, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as coisas que nos cercam se tornam menores. Então, por isso que eu estou lhe convidando a refletir nesse salmo, porque antes de qualquer outra coisa, eu queria que você estivesse voltando os seus olhos para o Senhor. E é isso que a palavra de Deus nos orienta, né? Buscarmos a presença do nosso Deus, buscarmos entender como Deus se apresenta, como Deus se revela a nós através da história, dos seus atos miraculosos em favor da humanidade, em favor das nossas vidas, em favor da igreja do Senhor. E quando nós tiramos os olhos dos problemas, tiramos os nossos olhos das dificuldades que nos cercam, nós passamos a ter a visão do divino, do sobrenatural, do agir soberano do Senhor. E é isso que Davi faz. Veja o contexto: Davi estava fugindo, né? Buscou uma arma com Abimeleque, foi, né, ao encontro do rei Aquis em Gate, se sentiu ameaçado, os seus temores aumentou. Então, além de fugir de Saul, agora ele foge do rei Aquis, e inclusive se comporta como louco para que não viesse sofrer nenhum dano. E aí, nesse contexto de loucura na vida de Davi, é que ele vai escrever este salmo refugiado ali na caverna de Adulão. Talvez uma situação muito semelhante a muitos de nós, né? Não estamos necessariamente na caverna de Adulão, mas estamos refugiados nas nossas casas, né? Com um medo tamanho da Covid-19, né, do coronavírus, né, cercados de temores, olhando para os problemas que estão acontecendo no Brasil, mundo afora, e agora mais perto de nós, ali em Belém, que já nos traz preocupação, e alguns têm chegado ao desespero, né? Alguns têm perdido a esperança. Já não era fácil olharmos para a Itália, olharmos para outros países, como os Estados Unidos, que é o epicentro neste momento da Covid-19, agora nós estamos com situações cada vez mais próximas de nós. E Davi estava lá, recluso na caverna, com seus medos, com seus temores, e ali ele consegue escrever este salmo, tirando os olhos do seu medo, dos seus temores, daquilo que lhe assombrava, e olha tão somente para o Senhor. Por isso ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Então, essa tem que ser a nossa postura. Olharmos para Deus, observarmos a sua grandeza e louvarmos o seu nome. O salmista vai dizer em outro momento: bendirei ao Senhor em todo o tempo. A minha alma bendiga o seu santo nome. A partir do verso 4, então, ele nos orienta que no lugar do desespero de alma, da aflição da vida, ele vai orientar-nos a buscar o Senhor. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou de todos os meus temores. A palavra de Deus já nos recomenda: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Além de louvarmos a Deus, de tirarmos os olhos
do foco, do epicentro daquilo que nos causa o medo e o terror, Deus, através de Davi, nos convida a buscar o seu nome, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, buscar ao Senhor na certeza de que Ele nos responde. E agora, nesse momento de pandemia, né, nós queremos e fazemos as nossas orações mais ou menos assim: ó Senhor, livra-nos, livra a minha família, livra a mim pessoalmente, livra o meu povo, livra a minha cidade desse mal. E ora, meus amados irmãos, é hora de perguntarmos, né? Por que Deus livraria a mim e a você, né, e não livraria a outros, tantos quantos também clamaram ao Senhor em outros lugares, né? Por que Deus livraria a nós, né, nos deixaria isento como cidade aqui em Bragança e não livrou outras cidades aqui na nossa circunvizinhança? Deus pode? Sim. Mas a pergunta é, por que Deus faria isso conosco e não fez com os demais? Mas é certo, meus amados irmãos, que seja qual for o perigo que nos cerca, nós precisamos orar, como o salmista diz. Ele não pediu a Deus que o livrasse dos seus inimigos, ele não pediu a Deus que o livrasse da adversidade. Verso 19, ele vai dizer assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então ele não nega a adversidade, né? Como não podemos negar os nossos problemas nesse momento, não podemos negar a iminente possibilidade, né, de que a nossa cidade, de que a nossa casa, que a nossa família, que nós em particular soframos com a Covid-19. Não nos alienemos a tal ponto. Mas o que é que eu devo fazer? Eu devo buscar ao Senhor, sabendo que Ele me responde, livrando-me de todos os meus temores. O ponto aqui não é livrar da enfermidade, não é livrar da adversidade, não é livrar do vírus, contextualizando para a nossa realidade. Não, o ponto aqui é livrar-nos dos nossos temores. O que é que lhe assombra hoje? O que é que lhe causa medo? O que é que lhe causa pavor? Você precisa confiar no Senhor e pedir ao Senhor que livre você dos seus temores. E nós vamos vencer os temores do nosso coração, o medo que nos cerca, quando nós aprendemos a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Mais adiante, Davi diz o seguinte, no verso 5: os que olham para ele estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção. Observe que o direcionamento é esse: os que olham para o Senhor, os que voltam seu rosto para o Senhor, jamais mostrarão decepção. Deus não decepciona absolutamente ninguém. Talvez você esteja decepcionado com a sua igreja, talvez esteja decepcionado com os religiosos, com a membresia da sua igreja, com a doutrina que você defendeu e acreditou até agora. Isso sim lhe causa decepções, mas Deus jamais causa decepção. E Davi, no momento do seu desespero, no momento da sua angústia, no momento quando os temores estavam cercando o seu coração, ele olha para o Senhor. E os que olham para ele, diz o salmista, estão radiantes de alegria. Então, no lugar do temor, o que é que começa a chegar na vida de Davi? A alegria, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Paulo recomenda os irmãos em Filipenses, dizendo assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Você não vai encontrar a alegria se você ficar olhando para o que está acontecendo em São Paulo. Você não vai ter alegria se você ficar olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Você não vai ter alegria se você ficar olhando para o que está acontecendo aqui em Manaus. Não, isso não vai produzir alegria no seu coração, senão aumentar os seus temores. Senão você vai dar lugar ao desespero. E Davi faz diferente, tira os seus olhos das circunstâncias e volta os seus olhos para o Senhor.
O verso 6 diz que este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Quando tiramos os olhos dos que nos causa temor, que nos causa desespero e angústia de alma, e olhamos para o nosso Deus, para aquele que faz maravilhas, proclamamos as grandezas do Senhor, como Davi fez, nós vamos ter a certeza que Deus nos ouve e diz, e Ele nos liberta de todas as nossas tribulações. Atente aqui, né? Você pode perguntar, mas pastor, isso não é incoerente? Eu não vou ter tribulação se eu olhar para o Senhor? Davi não estava em tribulação? Estava sim. E não foi poupado da tribulação. Como eu e você não seremos poupados da tribulação. Mas quando nós clamamos ao Senhor, como Davi faz, né, e nos orienta que façamos o mesmo, ele diz que este pobre clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Quando nós clamamos, mesmo diante da nossa indignidade, e Davi aqui não está falando de pobreza material. Vamos lembrar quem é Davi? O rei Davi, um homem que tinha um reinado debaixo das suas mãos, que tinha suas riquezas, vivia em palácio. E ele então está dizendo, clamou este pobre. O que é isso na expressão de Davi? Ele está se humilhando diante do Senhor. Ele está dizendo aquilo que nós cantamos hoje, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu amor. Quem somos nós diante do Senhor? Senão pobres e miseráveis, como o próprio Davi aqui está se reconhecendo, né? Como um homem pobre que clama ao Senhor, mas Deus o ouve, Deus atende, libertando de todas as suas tribulações. Então, a tribulação chegou na vida de Davi, como servo do Senhor, como pode chegar a você e a mim, né? E o texto diz que Deus o libertou. Talvez ele estava preso às suas tribulações, estava focado nelas e, com isso, não conseguia enxergar nada além dos seus problemas. Talvez a fuga para a caverna seja essa perspectiva, né? O desespero de alma nos leva a vivermos em cavernas, em lugares escuros, né? Nos escondendo de todos e de nós mesmos. Mas Davi experimenta a libertação do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa nossa convicção na presença de Deus que nós temos quando nós confiamos nele. Mas ele prossegue então revelando como ele consegue experimentar de Deus estando na caverna, e ele diz assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Olha, dois aspectos fundamentais na nossa vida cristã. Davi está sugerindo que nós devemos provar o Senhor. Não é colocar Deus em provação, como Satanás sugeriu ao próprio Senhor Jesus Cristo. Joga-te daqui para baixo, né? Porque está escrito, né? Aos seus anjos dará ordem para te guardar de todo o mal. Né? Não é tentar. Aliás, diga-se de passagem, que há muitas pessoas, há muitos líderes religiosos, alguns vídeos que têm sido publicados de pessoas que estão desafiando o perigo. É como diria no ditado popular, desafiando cobra com vara curta. Alguns estão brincando com a temática do coronavírus, com a pandemia. Estão desobedecendo às orientações, às recomendações da Organização Mundial de Saúde. E eles estão brincando, não estão levando a sério. E muitos estão desrespeitando práticas simples do nosso cotidiano, como lavar as mãos, né? Manter as mãos afastadas da boca, dos olhos, se higienizar, cuidando de si, cuidando de outros também. Porque o problema que nós vivemos hoje é muito sério, sim. Devemos olhar com seriedade, com comprometimento por si, pelos outros, né? E talvez se fosse só você o afetado, o problema seria só seu.
mas quando foi classificado que o Brasil, depois o Pará, que nós estávamos com transmissão comunitária, isso quer dizer que eu e você, em potencial, podemos transmitir o vírus. Mas observe que Davi está dizendo que eu devo provar o Senhor, não pôr Deus a teste, como muitos estão fazendo agora. Não, eu confio em Deus, nada vai me acontecer. Pode acontecer. Talvez nada te aconteça, mas pode acontecer. E o pior é que, se não acontecer com você, pode acontecer com seu filho, pode acontecer com seu irmão, pode acontecer com a sua mãe, pode acontecer com seus pais, com seus avós. E é isso que você precisa ter consciência. Então, não é isso, provar do Senhor não é isso, mas é experimentar do Senhor, ou seja, descansar do Senhor diante de um mundo que está em alvoroço, diante de um mundo que está em desespero. Eu preciso experimentar do Senhor, dependendo dEle e confiando nele. E quando nós temos esta convicção de que o Senhor, de fato, Ele nos atende, Ele nos socorre, nós temos a certeza do que acontece no verso 7, melhor, que Davi descreve no verso 7. O anjo do Senhor assenta-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor é o sentinela ao redor daqueles que o temem. Ou seja, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, quando você se cerca destas convicções, conseguindo louvar ao Senhor, se alegrar na presença do Senhor, exultar o nome do Senhor, quando você busca o Senhor, quando você olha para o Senhor, você percebe que o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor e os livra. Pode doer, pode lhe trazer lágrimas, mas o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor. O Espírito Santo, quando você não sabe orar, e aliás, nesse momento, quem de nós estamos sabendo orar? E a palavra de Deus diz que o anjo, ou melhor, que o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. Nesse momento, o Espírito Santo sabe interpretar a minha dor, a sua dor, e apresentá-la melhor do que ninguém diante do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós experimentamos do Senhor, nós vamos ver o quanto o Senhor é bom. Mas ele prossegue, ele diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Dias atrás nós estávamos falando aqui, domingo fez 8 dias passado, mencionamos o Bill Gates e o que se dizia dele no seu auge, que ele ganhava milhões de dólares, mesmo estando dormindo. E aí, na época, eu fiz um paralelo com o Salmo 127, que diz assim: aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Então, não é um privilégio só do Bill Gates ganhar enquanto dorme, ou você que tem muito dinheiro, né, que está tranquilo num tempo como esse, né, com sua conta lá abarrotada, com seus celeiros renovados. Mas a palavra de Deus assegura que aos seus amados, e eu quero dizer que você que crê em Jesus Cristo, que confia em Jesus Cristo, em você que é alvo do amor de Jesus Cristo, que você é amado do Senhor. E o texto da palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E Davi está dizendo isso em outras palavras aqui, está dizendo para nós que os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Você imagina o rei da selva, né, o rei dos animais passar fome? É quase algo impossível, porque o poder de caça do leão é extraordinário. Temido nas florestas, nas savanas. Porém,
Davi cogita a possibilidade de que eles podem passar fome, passar necessidades e fome. Mas os que buscam o Senhor, nada tem falta. Queridos, nós queremos ainda estudar nessa noite, espero que o tempo nos permita. Eu quero falar um pouco de como a igreja do primeiro século vivenciou isso, né? E não quero entrar no outro tema. Mas o que nós temos a certeza é que Deus não nos permite faltar nada, nada daquilo que realmente é necessário. Deus nos supre, porque a sua graça, a sua misericórdia é de geração em geração. Então, eu quero parar aqui agora no verso 10, porque eu quero te convidar para louvar ao Senhor. Eu quero te convidar, como o salmista nos convidou, e Deus está te convidando nessa noite, para que você olhe para a grandeza do Senhor. Pare de se lastimar, pare de fazer lamentos diante das circunstâncias adversas. Volte os seus olhos para o Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer uma oração de adoração, de louvor ao nosso Deus. E eu te convido aí onde você está, que você possa fazer isso também. Pai de amor, no nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque a tua palavra é rica, ela é poderosa, viva e eficaz, penetrante como a espada de 2 gumes. Ó Deus, obrigado pela experiência de Davi. Uma experiência que talvez muitos de nós não gostaríamos de passar. Um homem que estava fugindo de Saul, que vai buscar refúgio nas suas próprias armas, que vai, ó Deus, no desespero de alma, aflição de espírito, se comportar como um louco diante do rei Aquis, e com os seus medos não superados, ele vai parar na caverna de Adulão. Um lugar, ó Deus, inóspito, um lugar escuro, certamente, sem nenhuma condição aplausível para uma vida com dignidade. E ali Davi estava com aqueles homens, longe dos seus familiares, longe do seu reinado, longe de circunstâncias favoráveis ao seu bem-estar, mas ali estava por conta dos temores que cercavam o seu coração. Nós te agradecemos por essa experiência do rei Davi, porque ela muito enriquece os nossos corações nessa noite. Ela nos ensina, ó Deus, a olharmos para o Senhor, a buscarmos ao Senhor e olharmos para a tua grandeza, para a beleza da tua santidade, e entendermos que tu és um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, de fidelidade, e que a tua fidelidade, as tuas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Por isso bendizemos o teu nome. Sabemos que pela tua palavra os teus propósitos são maiores do que o que nós pensamos. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós só entendemos isso, Deus, quando percebemos quem é o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, bendito seja o teu nome para todo sempre. Digno de todo louvor é o teu nome, ó Deus. Por isso, estamos aqui na tua presença. E queremos entender que todas as coisas, como o Senhor absoluto do universo, todas as coisas estão debaixo do teu controle e da tua direção. Nada foge ao teu controle. Por isso, bendito seja o teu nome, ó Deus. É isso que nós estamos aprendendo na leitura deste salmo. Nessa experiência de Davi, onde não será tribulação, não será angústia de alma, não será o desespero do nosso coração, os temores que nos cercam, que nos cegará, quanto à tua beleza, quanto à tua santidade, quanto à tua bondade, quanto à tua fidelidade, Senhor. Mas que voltemos os nossos olhos para ti, autor e consumador da nossa fé, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, exaltado seja o teu nome para todo sempre.
É a oração que faço nessa hora, no nome de Jesus. Pois bem, amados, então, esse foi o convite do Salmo para nós. É o convite do Senhor para a nossa vida. É o convite do Senhor para o seu dia a dia. Aprenda a louvar ao Senhor. E você não consegue louvar ao Senhor sem olhar para a grandeza do seu poder. Eu quero aqui aproveitar para dizer para você que muitos reduzem o louvor ao Senhor em cantar. Eu vou cantar um louvor a Deus, né? Ou seja, todo o nosso viver, toda palavra nossa dirigida ao Senhor deve ser imbuída desse propósito de louvar a nosso Deus, ou seja, de reconhecer a grandeza do Senhor. Mas eu queria lhe convidar a olhar agora para os versos seguintes, a partir do verso 11, então. Davi, então, faz o convite: venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, depois do convite, nessa primeira parte do Salmo, para louvarmos ao Senhor, na sua experiência, vivendo a tribulação e a adversidade, Davi está dizendo: venham, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Então, ele assume um propósito de ensinar algo precioso aos seus ouvintes. Depois que nós passamos por uma experiência de tribulação e experimentamos o Deus Todo-Poderoso, que Deus pode fazer, e entendemos que Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, nós haveremos de nos apresentar para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa sociedade, com uma capacidade extraordinária de ensinar sobre o temor do Senhor. Mostrarmos ao mundo que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas se você não tiver as experiências da sua vida, como Davi teve, se você não passar por essa experiência confiando no Senhor, o que você vai ensinar para a geração futura? Ao findar esse período de quarentena, toda essa nossa tribulação, o que você terá para ensinar às pessoas? Talvez muitos de nós seremos como uma cisterna rota, vazia, sem água, sem experiência, sem algo de bom para contar, porque não aprendemos a louvar ao Senhor no meio da prova, no meio da tribulação. Mas Davi se propõe a ensinar o temor do Senhor. E ele vai dizer no verso seguinte, verso 12: quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Então, ele diz que ele vai ensinar o temor do Senhor, e ele desafia agora, a partir do verso 12, aqui aqueles que amam a vida, que desejam dias felizes, ele faz algumas recomendações, ou ele ensina: guarde a sua língua do mal. Guarde a sua língua do mal, de falar dolosamente, de falar engano, de falar mentiras, de falar mal do seu próximo, ou de quem quer que seja. E, meus irmãos, olha que convite extraordinário para todos nós, né? Nesse momento em que nós usamos a internet, as redes sociais, o WhatsApp de modo particular, e difundimos o mal acerca das pessoas. Nós difundimos inverdades através desses veículos e, consequentemente, nós estamos contribuindo para que o mal cresça. E o convite de Davi é que eu deva guardar a minha língua do mal e os meus lábios da falsidade. Sem comentários, né? A palavra por si só já preenche toda a necessidade do meu coração e dos nossos corações. Mas ele prossegue então dizendo: afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. E isso Davi certamente estava fazendo, né? Ele não estava em paz, tanto que ele chega a Abimeleque e pede uma lança ou uma espada. Abimeleque dá a espada do Golias para que ele possa se defender.
né? Ele se transparece um louco também para se defender. Foge para a caverna para se defender. Logo, Davi revela claramente de que ele não estava em paz. Mas qual a recomendação, qual é o ensino dele? Busque a paz com perseverança. A paz não é algo que você encontra de uma hora para outra. A paz, ela é fruto de um estado, de um espírito de alma, que vive na dependência daquele que nos deixou a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. A paz que nós necessitamos, em essência, ela está em Deus, com Deus. E Jesus Cristo diz: deixo-vos a minha paz. Mas quando eu deixo de ser falso, eu deixo de falar mal das pessoas, eu deixo de produzir o mal no meu entorno, quando eu refreio a minha língua do mal, eu estou produzindo paz. Paz com a minha esposa, com o esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com a minha vizinhança. Queridos, quanto nós perdemos só em ficar calados? O tolo se precipita em falar. O sábio é identificado no seu silêncio. Precisamos saber a hora de falar e a hora de ficar calado, como sugere o sábio Salomão. Há um tempo de calar, há o tempo de falar. Então, a paz tem que ser buscada com perseverança. Eu preciso ter ações e atitudes constantes que produzam paz. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal, para apagar na terra a memória deles. Ora, amados, quando eu busco o Senhor, quando eu me afasto do mal, refreio a minha língua do mal, eu faço com que os olhos do Senhor voltem-se para mim. Eu chamo a atenção de Deus para a minha vida quando eu pratico essas recomendações, estes ensinos de Davi, descrito aqui do verso 12 ao versículo de número 13. Ou melhor, até o verso 14. Eu atraio os olhos do Senhor. Quando os profetas de Baal desafiaram Elias, eles começaram a gritar. E Elias começou a zombar deles, perguntando: porventura o seu Deus está surdo para que não vos ouça? E tem muita gente hoje gritando para chamar a atenção de Deus, como se Deus fosse surdo. Ora, amados, não é isto que Davi nos ensina. O que Davi nos proporcionou por meio do seu ensino é que Deus estará atento para nós, voltará os seus ouvidos para nós, para o nosso grito de socorro, quando nós praticarmos a paz, quando nós nos esforçarmos em fazer o bem, quando tirarmos da nossa vida a falsidade e refrearmos a nossa língua do mal, de falar dolosamente. É assim que eu e você podemos atrair os olhos do Senhor. Não é gritando, não, de maneira alguma. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto, ou seja, perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. Perto está o Senhor. Você crê nisso? Que Deus está perto de você? Mas claro, o texto é claro quando diz: os justos clamam e o Senhor os ouve. A Bíblia declara que não justo sequer. Reconhecemos que o homem pecou e está afastado da glória de Deus, diz as Santas Escrituras. Porém, queridos, Deus nos faz justo por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nele nós somos feitos justiça, pela graça do Senhor. Por isso, mesmo sendo justos,
mesmo contando com a bênção de Deus, não estamos livres do que diz o verso 9. O verso de número 18, vai dizer assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas o verso 19 vai dizer então: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor redime a vida de todos os seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. O verso de número 19, aliás, o 20, ele vai fazer uma menção àquilo que acontece com Jesus Cristo, seria já como se fosse uma palavra profética acerca do Senhor Jesus Cristo, quando fala que os seus ossos não seriam quebrados, né? Como assim, de fato, foi a realidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz e os seus ossos foram preservados. Mas nós queremos entender, queridos, o que já mencionamos aqui atrás, que embora sejamos justos, embora estejamos na presença do Senhor, embora venhamos a louvar o Senhor, Deus não impedirá as adversidades. Ele vai nos livrar quando passarmos por ela. Ou seja, vamos ter o livramento do Senhor. Eu e você talvez não sejamos livres da Covid-19, mas Deus vai dar o livramento. Deus se apresentará como socorro, se ao invés de olharmos para os problemas, olharmos para Ele e conseguirmos louvar o Senhor em meio à prova. Então, no primeiro momento, nós fomos convidados a estarmos louvando ao Senhor, e nós fizemos isso aqui através da oração, reconhecendo a grandeza do Senhor. Agora, nós somos convidados a confiar nesse Deus que nós louvamos. Como o salmista diz, né? Apresentei ao Senhor os meus problemas, e Deus ouviu as minhas orações. Os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Então agora nós vamos clamar ao Senhor. Eu queria orar contigo nessa hora. Depois de louvar ao Senhor, eu quero te convidar a apresentar súplicas diante do nosso Deus. Então feche os seus olhos, você que pode nesse momento, se posicione diante de Deus em oração, e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nessa hora, Deus, dizer que não somos nada diante do Teu poder. Reconhecermos, Deus, que nada merecemos e contamos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. E clamamos, Deus, por essa misericórdia a nosso favor, Senhor, a favor deste mundo que está em agonia. Ó Deus, vem ao encontro, Pai, deste mundo que hoje perece. Nós sabemos e reconhecemos que estamos sob um juízo que foi decretado sobre a humanidade em razão do pecado, a opção desastrosa, essa herança adâmica que nós recebemos. Nós sabemos, Deus, que adveio sobre nós uma condenação, um juízo do Senhor, mas a Tua graça é abundante, e a Tua palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E nós queremos suplicar o livramento do Senhor nesse tempo de agonia. Ó Deus, ainda que venhamos a passar pela dor de que muitos estão passando neste momento nos leitos hospitalares, nós queremos contar com a Tua presença, Senhor. A Tua presença que conforta, que renova a nossa esperança, a Tua presença que traz cura, pois agindo Deus, quem impedirá? E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor cura. E muitos foram já curados, Senhor. Aqueles que foram acometidos dessa enfermidade já receberam a bênção da cura. Outros estão recebendo o chamado para a eternidade. Nós não sabemos, Senhor, quais são os Teus propósitos em tudo isso. Mas sabemos que nada é em vão,
Então, somente, Deus, nós queremos revelar a nossa confiança no Senhor, dizendo que as nossas vidas, o nosso presente, o nosso futuro está em Tuas mãos, e nós descansamos nessa verdade. Mas, Deus, isso não impede que possamos suplicar a Tua misericórdia, trazendo conforto e consolo para aqueles que sofrem, renovando as suas forças, a sua esperança, e de modo em particular, meu Deus, por aqueles que estão na linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, a equipe que lava aquelas roupas hospitalares, Deus, aqueles que trabalham na cozinha, ó Deus, são tantos profissionais que nós talvez não consigamos nomear, mas o Senhor sabe de todos estes que estão à frente dessa batalha, Senhor. Que o Senhor os visite, Pai, que a Tua paz reine nos seus corações, que o Senhor tire os temores que os cercam neste instante, e eles possam confiar no Senhor. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pela vida da irmã Joelma, da Nívia, que são servas Tuas, a irmã Ângela, que trabalham, ó Deus, nesta área da saúde, e que se tornam vulneráveis, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dessas vidas, para que elas cuidem das vidas que precisarão da sua profissão, da sua dedicação. Ó Deus, que possamos ter prudência no lavar as mãos, nos cuidados com o contato, Senhor, e possamos assim estar nos precavendo para evitar um mal maior na nossa sociedade. Deus, nós clamamos pela misericórdia do Senhor em favor das nossas autoridades que estão perdidas sem saber o que fazer. Ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre eles, que agiram de forma irresponsável, Senhor. Não construíram hospital, não equiparam os hospitais, e nós estamos com a rede de saúde, Deus, tão sucateada, tão fragilizada, onde falta aos profissionais equipamentos mínimos, indispensáveis para o seu trabalho, Senhor. Misericórdia, Deus. Clamamos, Pai, que assim o Senhor haja em nossas vidas, revelando o Teu amor e a Tua graça. Deus, opera o Teu milagre em meio, Senhor, à angústia de alma que nós vivemos nesse tempo. Deus, visita as famílias enlutadas, entristecidas, abatidas neste momento. Deus, visita o pastor Sócrates no leito da sua enfermidade. Visita, ó Deus, a irmã Ivalda, Senhor. Dispensa a Tua bênção, o Teu cuidado sobre a sua vida. Deus, nós pedimos a Tua bênção para a filha da irmã Regina, que logo em breve terá o seu filhinho, Senhor. Que esta criança venha debaixo da Tua bênção, Senhor. Deus, visita a irmã Jandira, a irmã Merinda, a irmã Maria, o irmão Benedito e muitos outros, Deus, irmãos que talvez estejam nessa esfera de pessoas vulneráveis a essa enfermidade, que o Senhor possa visitá-los, fazendo com que os seus corpos sejam resistentes a qualquer mal que lhes chegue, Deus. Sabemos que nada merecemos, mas contamos com a Tua bênção e com a Tua misericórdia. Deus, dirige-nos com o Teu propósito, Senhor. Visita cada vida que nos acompanha nesta noite. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, depois dessas preciosas lições do Salmo 34, eu quero lhe convidar a voltar os seus olhos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E como me alonguei nessa primeira parte agora, eu quero me limitar rapidamente a algumas palavras aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Só lembrando a você que nos acompanhou a semana passada que nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estamos estudando já há alguns meses, e nós estamos enfatizando o papel do Espírito Santo na vida da igreja para que ela cumpra a sua missão. A igreja do Senhor, ela recebeu a missão de proclamar a grandeza do Senhor, de fazer manifesta a glória do nosso Deus aqui na face da terra,
usando a minha vida, a sua vida, Deus nos capacita pelo seu Espírito Santo. Espírito esse que foi prometido desde os tempos antigos, presente na vida dos servos de Deus em uma orientação temporária, numa ação temporária, mas que no Novo Testamento Jesus Cristo reitera a vinda do Espírito como Consolador e que ele ficaria para sempre conosco. E este fato, ou esta promessa de Deus, acontece no dia de Pentecostes, registrado no capítulo 2. Um momento inusitado, extraordinário na vida da igreja, que a leva a experimentar algo novo de Deus, e ela começa a se expandir e atraindo sobre si a perseguição. Porém, capacitada pelo Espírito e confortada por esse mesmo Espírito, ela avança. E é isso que nós observamos. De modo que nós vimos que no capítulo 2, no verso 41, os que aceitaram a palavra foram batizados e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, 3.000 almas foram agregadas ao reino de Deus. E essas vidas então passam a congregar, passam a se reunir, passam a estar juntas, no exercício de fé, de glorificar ao Senhor e de manifestar a glória do Senhor aqui na face da terra. E como é que eles começam essa caminhada, essa trajetória cristã? E nós denotamos a semana passada, no verso 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não podia ser diferente, porque os apóstolos eram responsáveis pelo ensino da palavra. E nós vamos observar isso de forma muito clara nos textos de Atos 6, 4, 1, 14, que os apóstolos estavam se dedicando ao ensino, à instrução na palavra de Deus. E eles tinham um compromisso de fidelidade, de anúncio da palavra do Senhor. Tanto que os irmãos da Galácia se afastaram dessa verdade, que Paulo se admira e diz: admira-me que tão depressa, o quão depressa estáis vos desviando deste evangelho para outro evangelho, que não há outro evangelho, mas se alguém vos prega um evangelho que vai para além daquilo que temos anunciado, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Porque foi dada aos apóstolos a missão de ministrar a palavra de Deus com graça ao seu povo. E assim, esses irmãos perseveravam nessa doutrina, no ensino da palavra. E nós vimos que, além de perseverar na palavra, como consequência dessa perseverança, eles viviam em comunhão. Porque a palavra de Deus nos ensina a amar o nosso próximo. E nós exercitamos o amor nos relacionando, convivendo uns com os outros. Agora nós estamos no meio dessa pandemia, tendo a necessidade do isolamento social, do distanciamento, mas não podemos permitir que o distanciamento físico, social, impeça o amor, que deve transpor as barreiras, as fronteiras, ou qualquer outra situação, a exemplo do distanciamento. Porque o amor, ele se revela como ação prática de compaixão, de entrega e de busca pelo outro. Não que eu seja alvo da busca, não que eu queira que alguém de fato faça isso por mim, mas deve ser a minha ação contínua, capacitando-me a renunciar os meus interesses mesquinhos em busca do meu irmão, do interesse pelo meu irmão. E como você pode fazer isso hoje? Viver em comunhão com a igreja do Senhor sem congregar, sem estar reunido como fazemos de forma tão graciosa e hoje tão saudosa,
E eu estava pensando hoje em desafiar a igreja e vou lançar aqui o desafio. Vamos começar a postar os nossos vídeos, as nossas fotos, que vivemos momentos de convivência, momentos de relacionamentos, momentos de comemorações, momentos quando nos abraçamos e tivemos encontros extraordinários. Vamos matar a saudade? Nesses próximos dias, aliás, eu diria precisamente hoje, está fazendo 30 dias que a igreja esteve reunida a última vez. Estamos 30 dias sem estarmos congregando todos juntos aqui, debaixo desse teto. Como tem feito falta? Como nos traz saudades? Talvez quem experimentou isso com intensidade está com um aperto muito grande no coração, com uma saudade muito grande, mas talvez encontrando um contentamento no Senhor, dizendo: ainda bem que eu vivi aquele tempo, ainda bem que eu experimentei isso com intensidade. Mas você que não experimentou, você que se distanciou da igreja do Senhor, do corpo de Cristo ao longo desse tempo, qual é o sentimento que lhe cerca neste momento? Talvez uma dor profunda, uma tristeza, um arrependimento? Não sei, mas você sabe qual o sentimento que lhe cerca nesse instante. Talvez você chegue à conclusão de o quanto perdeu, quanto tempo perdido longe da igreja do Senhor, longe desta convivência, e agora nós queremos e não podemos. Então vamos postar, vamos começar a colocar aí, não precisa ser tudo hoje não, né? Ao longo da semana, vamos lembrar desses momentos tão inusitados, tão importantes, vai renovar certamente a nossa esperança de nos reencontrarmos novamente, vai trazer alegria ao nosso coração, e vamos lembrar de momentos importantes que nós já vivenciamos. Mas a igreja do Senhor é isso, essa comunhão, essa convivência, que tem outros desdobramentos, nós vamos ver mais adiante no texto, não hoje, que tem a ver com o partir do pão. Mas eu queria me centrar nas orações. Essa igreja que perseverava na palavra, entendia a importância da oração. E eu tenho batido sempre nessa tecla. Não é aquela oração apenas onde você se apresenta diante de Deus com a sua canequinha vazia, pedindo a Deus para preencher de alguma coisa, com o seu prato vazio pedindo comida a Deus. Não é apenas esta oração. Mas sim uma oração como nós vimos sendo sugerida pelo salmista Davi, que estava na caverna de Adulão, e ali no meio das suas atribulações, das suas aflições, ele orava ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Você observa que algumas pessoas começam a sua oração fazendo queixas a Deus, apresentando os seus pedidos a Deus, e com detalhe, os seus pedidos, muitos sequer conseguem interceder pelos seus amigos. Orar por aqueles que estão em sua volta, por aqueles que estão sofrendo. E vamos lembrar o que acontece no último capítulo do livro de Jó. A Bíblia diz que Jó abençoou, ou melhor, Deus abençoou a Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos, lhe dando duplicadamente o que antes ele tinha. Olha como Deus faz. Agindo Deus, quem impedirá? Enquanto Jó olhava para a necessidade das pessoas em sua volta, olhava para o que estava além dele, além do seu umbigo, Deus o abençoou. E Tiago diz: pedis e não recebeste, porque pedis mal. Talvez nós estamos fazendo a oração errada, de forma egoísta, pensando só na nossa necessidade.
lendo hoje uma publicação do pastor Leandro, lá de Salinas, o nosso abraço para ele. Salinas, que agora está com o primeiro caso desde esse último final de semana. Que Deus abençoe o pastor Leandro na sua missão ali na primeira igreja batista em Salinas. Mas no texto que ele escreveu, ele perguntava: quantos de nós, no meio desse caos, dessa falta de esperança, estamos nos propondo a levar uma mensagem de esperança aos corações? Estamos dispostos a abençoar a vida do outro irmão com uma palavra de conforto e consolo? Talvez a pessoa não queira o dinheiro que você tem, não queira ou não precise dos bens que você tem, que você possa dar. Talvez ela esteja precisando só da sua atenção, do seu olhar, de um telefonema, de uma mensagem que você possa enviar. Não sei. Olhe em sua volta. Olhe no seu horizonte e pare de olhar tão somente para aquilo que está imediatamente dentro de você, de olhar tão somente para o seu umbigo. Mas a oração que nós queremos convidá-los a fazer vai além dessa necessidade mesquinha sua do dia a dia. Porque você precisa lembrar, conforme Paulo lembra os irmãos em Efésios, que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Nós já temos as bênçãos de Deus, nós já temos as bênçãos necessárias para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos realizados. Nós já temos as bênçãos de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que nós precisamos é desfrutar dessas bênçãos que Deus já nos deu, descansando nele, esperando no seu agir, sabendo de que nele ou com ele está o domínio, o controle de todas as coisas. Logo, a minha oração deve ser em perspectiva do meu relacionamento com Deus. Quando eu oro, eu entendo, eu digo para as pessoas, para o meu próprio coração, de que eu preciso do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso, daquele que é suficiente em graça e misericórdia para a minha vida. Eu estou declarando para o meu coração, para as pessoas que estão em minha volta, de que eu dependo de um Deus sobrenatural, que faz infinitamente mais. A oração implica exatamente nisto, um anelo da alma, de um coração dependente, desejoso por um Deus sobrenatural. E a igreja do primeiro século, observando a palavra de Deus, os ensinos dos apóstolos, ela buscava Deus através das orações. Nós hoje parece-nos que não sabemos orar. Até falamos de oração, mas não sabemos como orar. Aliás, os discípulos estavam com Jesus e eles pediram a Jesus que o ensinasse a orar. Talvez porque a oração não seja algo tão fácil como muitos pensam que é. Porque, amados, talvez não seja tão difícil orar em público, como os fariseus faziam orando nas esquinas, para que as pessoas lessem, através da sua prática teatral, que eles eram homens dependentes de Deus, homens que se relacionavam com Deus. Mas talvez as suas orações estavam classificadas como aquelas orações que Deus colocou para o povo, o seu povo, descrita pelo profeta Isaías. E nessas orações, ou nesta oração, como é que Deus classifica esta relação?
Como é que Deus olha para esse povo que ele denomina povo de lábios impuros, né? Que habitava no meio de uma geração impura, né? Deus diz que ele já não mais suportava aquelas orações e que ele estava banindo da sua presença. E ele diz, né, de que me serve as vossas mãos levantadas? De que me serve as vossas orações? Eu já não mais as suporto ouvi-las. Então atente aqui. Saber orar em público, ou melhor, saber declamar uma oração em público, não quer dizer vida com Deus. Não quer dizer que eu e você saibamos orar e que a nossa oração seja feita, aceita diante de Deus. Talvez esta minha e a sua oração não passe do teto, não chegue à presença de Deus, porque falta um coração sincero, um coração derramado diante do Senhor. E a palavra de Deus nos assegura que um coração contrito, um coração derramado diante do Senhor, o Senhor não despreza. Então, talvez a você que saiba fazer aquela oração encantadora, que levanta auditório, você não consiga se comunicar com Deus no seu quarto. E é lá, nesse encontro pessoal, que Deus me espera, que Deus espera a todos nós, a mim e a você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque em secreto o Senhor te recompensará. Você observa que muitos de nós queremos respostas extraordinárias, respostas que ganham a mídia. Aliás, nós gostamos muito da mídia e talvez por isso nós postamos tantas coisas sem reflexão, né? Porque queremos de forma acelerada estar na mídia, estar na evidência. Fomos os primeiros, né, a descobrir a novidade, a anunciar a novidade. Como isso tem prejudicado as nossas relações? Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo é esta: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque em secreto o Senhor te ouvirá. Deus quer ouvir no secreto o teu coração. Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe do nosso sentar, do nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos, e antes que haja palavra em nossos lábios, eis que tudo Ele conhece, e é lá que Ele quer me ver, é lá que Ele quer te ver, é lá que Ele quer se encontrar contigo. É desse encontro que nós estamos precisando no nosso dia a dia, nesse encontro de oração com o Senhor, desfrutando da plenitude, da graça, da presença do Senhor. Isto vale muito mais do que o prestígio da mídia, do público ou de qualquer outra circunstância. É esta oração que falta ao nosso povo, ao povo batista, ao povo de Deus, ao povo evangélico, um coração derramado e contrito diante do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Nós teremos respostas, ainda que não seja as que nós desejamos, a que nós queremos, mas Deus tem respostas. Deus tem resposta para esse tempo, se nós clamarmos ao Senhor. Talvez a resposta que eu e você, que a sociedade, que os governos, que os poderes deste mundo estão buscando é a cura da Covid-19. Mas a resposta de Deus talvez seja outra. Algo do tipo: aprendam quem é Deus nessa história. Aprendam quem é o Senhor dessa história. Aprendam o que quero dizer: sem mim nada podeis fazer. Aprendam que vocês não são nada, nada, nada.
Amados, um pouco mais a raça humana seria extinta. Um pouco mais seríamos todos dizimados. Quem escapará? Quem contará a história? Deus está falando. Nós não estamos ouvindo. Vamos para o nosso quarto. Vamos estar em secreto e vamos orar. Vamos colocar vidas preciosas diante do Senhor, começando pela minha e pela sua, porque eu e você somos alvos do amor do Senhor. E vamos lembrar de outras vidas, muitas vidas, que nessa hora está precisando das nossas orações. Olha, crie o hábito de orar pelas pessoas e dizer: olha, eu tenho orado por você. Apresente a causa, qual é a necessidade que o seu amigo, que o seu familiar, que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus filhos têm, e diga: meu filho, eu estou orando por você, para Deus lhe dar sabedoria, para Deus lhe dar uma mulher sábia, uma boa profissão. Diga para a pessoa que talvez você conheça, que esteja no sofrimento, diga que você está orando por ela. Procure saber quais são as respostas que Deus tem derramado sobre ela diante da sua aflição. E mude a sua história, mude a história do nosso povo e da nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu descerei dos céus e sararei a sua terra. Vamos ficar aqui hoje entendendo que a oração que Deus requer nas nossas vidas não é uma mera petição, onde eu apresento as minhas necessidades de forma egoística. Não. Mas é fruto de uma comunhão com o Deus da palavra, experimentando a palavra de poder na minha vida, que me levará a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, eu o louvarei na minha oração, antes dos meus pedidos. Eu irei agradecer pelas misericórdias, pela bondade do Senhor. Eu vou agradecer porque eu estou vivo. Aliás, eu dizia essa semana, eu nasci num tempo, na década de 60, quando havia um alto índice de morte neonatal. Por muitos anos o Brasil teve altas taxas de mortandade infantil. A mortalidade infantil era elevada no tempo em que eu e muitos de nós nascemos, mas nós sobrevivemos. Sobrevivemos a várias enfermidades que tempos atrás sequer tinha vacina. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos a momentos políticos desastrosos na nossa nação. Há um tempo inflacionário, várias crises financeiras, como talvez algo semelhante que passamos recente e que talvez passemos fruto desta pandemia. Não sabemos, mas sobrevivemos e aqui estamos, porque o Senhor é por nós. Então eu sou grato a Deus, porque Ele me trouxe até esse tempo, e eu estou aqui hoje comunicando ao seu coração. E alguns já conhecem o nosso testemunho de vida, do quanto Deus agiu em nosso favor e tem agido. Você é grato a Deus pela vida que Ele tem te concedido, mesmo nas circunstâncias que você está vivenciando? Então ore agradecendo a Deus. Depois de olhar para a grandeza de Deus, de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor pelos seus benefícios, talvez você não tenha necessidade nenhuma de pedir alguma coisa. Essa talvez seja a sua conclusão. Mas se ainda tiver, que você apresente as suas petições ao Senhor. Mas que a oração seja considerada na sua vida como algo primordial para a sua comunhão com o Senhor. Por isso Paulo diz: orai em todo o tempo, porque o Senhor deseja estar contigo, em comunhão contigo em todo o tempo. Bem?
Foi muito bom estar com você. Foi muito bom comunicar essas verdades do Senhor ao seu coração. Que Deus continue a nutrir a sua alma, o seu coração, com as palavras do Senhor, com os ensinamentos bíblicos. E que você persevere na doutrina dos apóstolos, no nome de Jesus. Amém? Oremos então. Pai de amor, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela manifestação do teu poder. Poder este que operou na vida da tua igreja, na igreja do primeiro século, Senhor. E assim, o Senhor nos deu o exemplo do que pode acontecer com a nossa igreja, com as nossas igrejas nesse tempo. Porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa, penetrante como a espada de dois gumes. E os irmãos do primeiro século entenderam isso e viveram nesta palavra e por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a tua direção para a nossa vida. A buscarmos, ó Deus, assim, a tua presença através das nossas orações, revelando a nossa plena dependência no Senhor e reconhecendo que tu és aquele que nos preenche todo o nosso ser com a manifestação da tua glória e do teu poder. Obrigado por esta noite, pelas vidas que nos acompanharam até aqui, por aqueles que estarão vendo futuramente também. Que o Senhor guarde as suas vidas, no nome santo de Jesus. É a oração que fazemos no nome do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te conceda a noite de paz, um sono reparador na presença daquele que faz infinitamente mais. Fique com Deus. Leve então o nosso abraço e até breve, no nome de Jesus.